Por que as sementes que eu coloquei na terra não germinam? Calma, Verdinho, eu sei que tem muitas dúvidas sobre o mundo das sementes e você vai tirá-las neste vídeo maravilhoso. Vamos embora? Nesse encontro, você vai entender as sementes. Como é que um profissional da jardinagem ou do paisagismo faz a seleção do que vai colocar na horta? Como é que um hortelão, que um pequeno agricultor ou mesmo um fazendeiro entende as necessidades da planta para adequar ao cultivo que ele vai fazer? Calma que daqui mais um vídeo a gente começa o curso gratuito de horta. Daí a gente vai em encontros ao vivo entender como é que as plantas crescem, como é que elas se desenvolvem e finalmente colocar a mão na terra. Só que você já vai estar preparado, você já vai ter entendido os ciclos das plantas, já vai ter aprendido a fazer um bom diagnóstico do lugar, já vai saber na ponta da língua quantas horas de sol batem, quais são as sementes que você vai comprar e principalmente já vai estar com todo o material que você precisa à mão. Entendeu por que a gente fez primeiro esses vídeos? Justamente para nivelar a turma. Primeira coisa que você tem que saber é que as sementes não são todas iguais, evidentemente, de bater o olho a gente sabe disso. Mas eu quero que você entenda a maneira como a gente separa para plantar. Não é por ordem alfabética, não é por ordem de tamanho, não é do pacotinho mais recente para o pacotinho mais velho, não é assim. Inclusive, eu peguei o pacotinho de sementes da Juliana, da minha amiga, que também é professora do curso de horta que está quase pronto. E olha só o nível de organização. A Ju bota etiquetas. Então eu tenho aqui, ó, ervas rápidas. Eu tenho chás, folhas cruas, tenho raízes. Então vamos entender. Eu vou te ensinar a identificar 8 grandes grupos de plantas para horta. O primeiro deles é o mais fácil, é o das verduras. Alface, rúcula, escarola, agrião, chicória, essas folhas macias são as coisas que a gente consegue plantar com mais rapidez e com mais facilidade. Então eu vou pegar aqui as sementes e tenho, por exemplo, alface mimosa, tenho agrião. Essas coisas me interessa colher folha, certo? Então tenho aqui o grupo das folhas. Tem um outro grupo que é do que nasce embaixo da terra. Pode ser um bulbo, pode ser um rizoma ou mais comum uma raiz, como rabanete, beterraba, então cenoura. Aqui, beterraba, acredita que essa coisa linda, vermelha por fora e laranja por dentro é uma beterraba? Beterraba, eu estou interessada na raiz, então beterraba. Rabanete me interessa a raiz, então vem para o grupo das raízes. Cebola. Então, aqui em raiz eu vou ter nabo, eu vou ter alho, eu vou ter macaxeira, eu vou ter batata doce. Isso tudo, o que me interessa é a raiz, o que está embaixo da terra, tá? Algumas são mais rápidas, outras são mais demoradas, mas raízes. Um outro grupo também é das folhas, mas elas não são macias e rápidas como as folhas de alface ou de rúcula. São folhas duras, que demoram mais para fechar a cabeça, são folhas crocantes, como é o caso, por exemplo, de repolho, de acelga ou da alface americana. O outro grupo é o grupo das plantas de flor, como a couve-flor, como o brócolis, mas também como a begônia, que é comestível, o girassol, como tantas outras. Tem uma lista grande, pode ser uma planta para chá, por exemplo, como a camomila, por exemplo. Existem várias variedades que dão flor e que são comestíveis. Aí eu vou separá-las em outro grupo. Além das flores, você pode querer cultivar na horta por causa do legume ou do fruto ou da fruta. Então pode ser que você queira plantar melão, mamão. Pode ser que você queira tomate, abobrinha, abóbora, berinjela, moranga, quiabo, jiló. A lista é gigante, pimentão, pimenta. A partir deste ponto, se eu continuo deixando a planta seguir o ciclo dela, ela vai produzir o quê? Grão. Porque o fruto dentro tem sementes, caroços ou grãos. E aí eu vou separar o grupo que vai ter ervilha, feijão, vagem e outros alimentos que eu quero a sementinha.
pode ser que eu queira colher erva doce para sementinha. Além desses grupos, você vai ver que ervas para chá, por exemplo, passam em vários lugares, né? Ou então temperos. Às vezes o que eu quero do tempero é a folha, às vezes o que eu quero é a casca, às vezes o que eu quero do tempero é a flor. Dependendo do tempero, vai estar espalhado por vários grupos. Além dessas, ainda tem um grupo que quase ninguém comenta e que eu acho que é fundamental a gente sempre ter na nossa seleção de horta, que são as plantas protetoras. Às vezes elas não são plantadas para trazer benefícios para a gente, mas para ajudar a horta como um ecossistema a crescer bem. Por exemplo, a tagetes e a capuchinha. Elas poderiam estar em flor, porque ambas são flores comestíveis, mas a capuchinha tem o poder de atrair as lagartas para ela. E a tagetes tem nas raízes uma substância que ajuda a evitar pragas de solo, como os nematóides. Então, elas fazem muito mais do que serem bonitinhas e comestíveis, elas ajudam a melhorar a horta para todo mundo que está em volta. Entendendo essa lógica dos grupos, fica mais fácil de você ter uma grande diversidade, mesmo que no menor dos vasos. O segundo truque para a horta a partir de sementes dar certo é respeitar o clima. Vamos entender a previsão do tempo para todo o Brasil. No nosso mapa high-tech, você vê a distribuição dos estados de uma maneira um pouco diferente de como você aprendeu na escola. Todos os estados da região norte, da região nordeste, do centro-oeste e também do norte da região sudeste estão compreendidos nessa grande mancha de giz de cera azul. A região sul do Brasil segue agrupada e representada nessa pequena área verde. A região sudeste, que foi dividida, tem os estados de São Paulo e o sul do estado de Minas Gerais agrupados nessa área vermelha. Esse agrupamento do Brasil é representado em todos os pacotinhos de sementes, não importa a marca. Você verá que toda a área azul corresponde a áreas do Brasil onde há um período chuvoso muito forte e um longo período de estiagem. As temperaturas também são tradicionalmente mais altas ao longo do ano todo. Na região sul, a área verde, temos invernos um pouco mais rigorosos para os padrões brasileiros. A região vermelha compreende o sul do estado de Minas e todo o estado de São Paulo, onde o regime de chuvas é mais distribuído e as temperaturas são mais amenas se comparadas com as outras regiões do Brasil. É com você, Carol. Obrigada, Carol. De volta aos nossos estúdios. Por que é tão importante eu saber a localização de acordo com esse mapa maluco? Porque esta é uma informação importantíssima ao semear qualquer coisa. Os pacotinhos de sementes têm atrás um mapa. Pode ser que a cor do mapa não seja a mesma do mapa que a gente fez aqui, mas ele geralmente é dividido do jeito que a gente mostrou. Então você tem uma grande região que é quente e chuvosa. Então algumas coisas que precisam de frio ou que não gostam de tanta chuva, que apodrecem com excesso de chuva, não devem ser plantadas justamente nos meses mais quentes e chuvosos. Os produtores de sementes levam décadas de estudos para chegar nessa informação. Por que você que está plantando em casa pela primeira vez vai plantar justamente na época em que o produtor está falando para você não fazer isso? Entendeu? Então, observar o pacotinho de semente é fundamental para que você tenha sucesso na sua horta. Terceira grande informação para a sua horta de semente dar certo, vingar e para frente, além de você ter diversidade, além de você adequar de acordo com o que você vai colher e além de você respeitar a informação que vem no pacotinho, é de você dar uma hidratada nas sementes. Muitas sementes têm dormência, elas acabam atrasando um pouco se você simplesmente tira do pacotinho e planta.
Então, um bom jeito de quebrar a dormência é justamente com umidade. Você vai pegar as sementinhas que você vai plantar, especialmente as sementes grandes e duras. Sementinha de manjericão é muito pequenininha. Eu não preciso me dar a esse trabalho. Ela germina com facilidade e como ela é pequenininha, nem tem tanto assim para hidratar. Por outro lado, tem sementes que são super grandes e muito duras. E aí, essa hidratação vai ajudar bastante. Como é o caso, por exemplo, do espinafre, das ervilhas ou ainda da beterraba. Pensa então que quanto maior a semente e mais dura, melhor ela tomar um banho, ela ficar de molho por alguns dias antes de você plantar. E é justamente o que eu quero te convidar a fazer agora. Pega um potinho com água, não precisa ser muita água, pode ser uma xicrinha. Separa a semente que você quer dar um empurrãozinho e coloca umas 3 de molho na água. E agora, para você não ficar com esse gostinho, pô, vou ter que esperar alguns dias para semear essas beterrabinhas aqui, calma. Vamos pegar o rolinho do papel higiênico que você separou lá na lista de material, lembra dele? Então, olha só. Por enquanto, é só um rolinho de papel higiênico que poderia ir parar no lixo. A partir de agora, vai virar um berçário para mudas. Você precisa daquela tesoura que eu falei de desbaste e de 4 cortezinhos, ó. 1, 2, 3, 4 e vai dobrar fazendo uma janelinha, ó. Uma janelinha. Dobra 1, dobra 2, dobra 3 e dobra 4. E o seu rolinho começou a ficar com cara de vasinho. Pega um pouquinho de substrato para mudas, terra vegetal, terra preta, composto orgânico, floreira, condicionador de solo. Você vai encontrar com milhares de nomes por aí. A gente está usando a da All Garden aqui. Coloca lá dentro do seu rolinho e agora sim você tem um berçário. Dá uma molhadinha bem suave nesse substrato. Eu falei bastante sobre diversidade, mas você não vai pegar uma de cada grupo e enfiar tudo no mesmo rolinho. Você vai fazer um berçário para sementes de folhas, um berçário para semente de raiz, um berçário para semente de florzinha para as abelhas, um berçário para cada um dos grupos, tá bom? Coloquei as sementinhas superficialmente no meio do rolinho, pousadas em cima de uma terra que já foi molhada. Aí você pode fazer um monte de rolinhos e colocar esses rolinhos ao alcance dos olhos, verdinho. Deixa num parapeito de janela, em algum lugar que você está sempre visitando, onde não tome sol forte, é uma luz fraquinha, é uma claridade. Nenê a gente deixa sempre mais protegido, né? Até nenê de gente. A hora que a sementinha começar a germinar e as primeiras folhas surgirem, calma, não se preocupa, eu estarei com você para te orientar o que fazer. Até nosso próximo encontro, um beijo, tchau, tchau.